Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de 10 anos da Editora Elefante. Agradecemos muito a presença virtual de vocês, mais uma vez aqui com a gente. Em 2021, a Editora Elefante completa 10 anos, né? E a gente está fazendo lives quinzenais com nossos autores e pessoas que estão junto com a gente aí em toda essa trajetória. E hoje a gente tem a honra de receber dois convidados especiais aqui para conversar com a gente. A Nani Rios, que é livreira da Livraria Baleia, de Porto Alegre, escreveu um dos apêndices do livro Contra a Amazon, né? E outros ensaios sobre a humanidade dos livros, que a gente publicou no ano passado. Então, bem-vinda, Nani. Muito obrigado por aceitar nosso convite. A Nani também, além de livreira, é jornalista e produtora cultural. E também temos aqui Jorge Carrión, que é o autor do livro Contra a Amazon, enfim, além de vários outros livros, como Los Huérfanos e Lo Viral, que foi lançado ano passado sobre a pandemia. O Jorge nasceu em 1976, em Tarragona, na Catalunha, colaborador do New York Times, enfim, e aqui no Brasil ele tem um livro publicado pela editora Bazar do Tempo, chamado Livrarias, e um livro Contra a Amazon, publicado pela Elefante no ano passado. Então, buenas noches, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a... Eu vou falar, a gente vai ter uma tradução simultânea, né, para quem quiser ouvir em português. Então, quero agradecer a Priscila, nossa intérprete, que vai fazer a tradução simultânea de espanhol e português. Quero agradecer a Rosane Lucas, que está fazendo a nossa interpretação de Libras. E agradecer também o pessoal que está na produção aqui dessa live, que é a Milene Migliano, o Bart e a Camila Yoshida, que estão aí cuidando da parte técnica. Então, muito obrigado. Bom, eu vou falar em espanhol aqui com o Jorge Carrión e em português com a Nani. Acho que a gente vai todo mundo se entender com a ajuda da intérprete, vai ser legal, vai ser uma boa conversa. Bueno, Jorge, quiero empezar contigo y decirte que Contra Amazon es un libro que, bueno, que lo hemos publicado con mucho gusto el año pasado y me ha sido presentado el libro por un librero. Yo como editor no lo conocía, había tenido contacto con un artículo suyo, el 7 razones, un manifiesto, que se publicó en un periódico acá en Brasil, Folha de São Paulo, y lo leí hace 2 o 3 años, o 4, no me acuerdo muy bien, y después, un día en una librería, hablando con un librero amigo, Beto, de la librería Simples, acá en São Paulo, él me señaló tu libro en la pantalla del celular y yo, no, tenemos que publicarlo, seguramente, y ya empecé a traducirlo junto con Reginaldo Pujol, y bueno, y acá estamos. Y esta historia me parece que es como una confirmación de las ideas que defiendes en el libro, ¿no? En librerías y también encontramos, o sea, un librero que acaba por indicar un libro a un editor que finalmente lo publica. ¿Qué te parece esta anécdota? Me parece una historia fantástica, ¿no? Me parece impresionante y, en efecto, está totalmente en sintonía con el espíritu del libro. El canal habitual por el cual se traduce un libro es a través de los agentes y de la industria. Pero digamos que el factor humano es igual o más importante y, de hecho, la historia que cuentas
es muy ilustrativa porque Reginaldo Pujol tradujo el artículo contra Amazon, el manifiesto. Yo a Reginaldo lo conocí en Barcelona. Cuando lo conocí me dijo, hay un militar que en una región perdida es un poco peligroso. Y yo le dije, no, tranquilo, que no pasa nada. Y ese militar, cuando lo conocí, era Bolsonaro. O sea que han pasado unos cuantos años. Y Reginaldo tradujo el texto para la Folla de Sao Paulo y digamos que es el segundo canal habitual por el cual un libro se traduce, ¿no? Que es un traductor que lo propone. Pero en este caso, el hecho de que un librero consiga que se traduzca le da la razón tanto a mi libro Librerías como a mi libro contra Amazon, que es que los libreros sois las piezas fundamentales en la visibilidad de la cultura y es muy importante que reivindiquemos la importancia de los libreros como agentes culturales, como prescriptores y como personas que señalan este libro es importante, este libro no tanto, y en esa decisión cotidiana se decide la cultura del futuro. Vale. Y con la pandemia, este rol que juegan los libreros se perjudica un poco, ¿no? O sea, yo mismo, por ejemplo, como editor ya no pude ir a librerías por la pandemia, como mucha gente no pudo y no podrá dirigirse a una librería y estoy un poco, bueno, echo de menos este intercambio que tenía con mi librero del corazón, que es Beto, que con quien siempre estaba intercambiando ideas y indicaciones del libro y ahora ya no lo puedo hacer. O sea, este intercambio ha sido ocupado, ¿no? Este rol ha sido ocupado por los algoritmos ahora, ¿no? Yo creo que Beto, lo digo con todo el cariño y el respeto y con ganas de conocerlo en persona, debería comunicarse contigo por WhatsApp. Es decir, lo que un librero tiene que hacer ante la adversidad, ante la pandemia, es buscar otros canales de comunicación con sus mejores lectores, ¿no? Y claro, el problema es que Brasil está viviendo una auténtica distopía, pero en Europa las librerías han podido abrir con medidas de seguridad y todos hemos vuelto masivamente a las librerías. De hecho, en Barcelona está ocurriendo un milagro. Se han abierto 7 librerías durante la pandemia, 3 de ellas muy grandes. Y esta mañana me han contado que cerca de mi casa se abre una nueva. ¿Por qué? Porque con la pandemia ha subido el índice de lectura y con el exceso de Zoom, el exceso de Netflix, todos hemos querido tener contacto con los libros. No podemos ir al teatro, no hay conciertos de música, pero al menos podemos tener una relación física, táctil, sensorial con los libros. De modo que, extrañamente, la pandemia ha reforzado la industria editorial y ha reforzado las librerías en Barcelona. A mí los algoritmos me parecen una opción B fantástica. Evidentemente encuentro muchos libros a través de Google o a través de Twitter, por supuesto, pero lo que la pandemia está demostrando es que no podemos vivir solo de píxel, no vive solo de pantalla el ser humano y el equilibrio entre pantalla y libros, entre pantalla y librerías, entre pantalla y bibliotecas, es, yo creo, lo que puede ayudarnos a algo muy importante, que es que hay 2 pandemias más. Está la pandemia de la soledad, que cada vez es más preocupante, y está la pandemia psicológica. Ya estamos todos muy afectados psicológicamente por este año tan duro que estamos viviendo. Y los libros tienen ese componente terapéutico, igual que lo tienen los mejores libreros. Sí. Bueno, Nani, como tá a vida de livreira no Brasil de 2020, 2021, Brasil de Bolsonaro, aí em Porto Alegre? Como que
que você está conseguindo sobreviver? As pessoas têm te procurado para comprar livros? Como que está a sua rotina de livreira? Bom, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Queria agradecer, antes de responder a pergunta, queria agradecer o convite da Elefante, parabenizar por esses 10 anos. É emocionante, né, a gente presenciar os 10 anos de uma editora como a Elefante. Estava até vendo se no meu cenário, por acaso, tinha alguns livros e eles estão ali. Não cometi essa gafe. Queria também dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço com o Jorge. Vou falar em português, então já peço desculpas de antemão, porque eu resolvi não arriscar no meu portunhol, mas acho que vai dar para entender, né? Somos línguas irmãs, e acho que vamos nos entender bem. Bom, essa pergunta, assim, eu posso falar, acho que em nome da baleia, mas também num cenário observando a baleia nesse mar onde ela navega, né? Onde ela nada. Em Porto Alegre, a gente tem uma cultura de livrarias até bem interessante, né? Antes da baleia, eu tive, felizmente, livrarias onde eu pude me inspirar, né? E fazer minha formação dentro de livrarias, né? Então, acho que a gente parte do princípio que o livreiro se forma em livrarias, né? Como é que se constrói um livreiro? Tu não inventa que tu quer ser um livreiro, tu não faz uma faculdade para ser um livreiro, tu te forma livreiro dentro das livrarias, né? Então, Porto Alegre já tem essa cultura e isso sempre me inspirou muito. Eu não sou daqui, eu moro em Porto Alegre há 12 anos. E então eu sempre achei isso muito incrível aqui. E lá em Florianópolis, onde eu nasci, não tinha muito essa cultura, tinha mais livraria em shopping dentro da universidade, né? Então eu me formei em Florianópolis dentro dos sebos, que também é uma outra coisa que aqui em Porto Alegre temos muito, felizmente temos muitos sebos. Essas lojas que vendem livros usados, né? A Baleia, ela tem um perfil de livraria de calçada e, ao mesmo tempo, ela é muito diferente de outras livrarias de calçada, né? O que eu quero dizer com isso? Na minha calçada passa muito menos gente do que em outras calçadas, né? Então, a livraria a Baleia especificamente, sempre trabalhou muito com encontros, eventos, na forma de convites para que os leitores fossem para dentro da livraria. Não é que eles estavam indo ao supermercado e no caminho entravam na Baleia. Eles chegavam de casa cheirosos, especialmente para ir no evento, né? Então, com a pandemia, caiu a zero esse movimento, né? Então, para a Baleia foi um desafio imenso, imenso, imenso. Lá no dia 13 de março do ano passado, foi quando nós decidimos fechar. A gente tinha um evento no dia 14, que foi cancelado de um dia para o outro. E na semana seguinte, só que veio o decreto para o fechamento, né? E no dia 13 de março à noite, eu já estava pensando qual plataforma eu ia usar para fazer meu site, como é que eu ia fazer com a logística, que eu nunca tive, eu não sabia nem, não tinha contrato com o correio, assim, eu não mandava livros. Pensar em correios durante a pandemia também foi uma coisa que precisou ser revista, né? Porque ficou muito difícil em alguns momentos, e eu respeito muito o trabalho dos correios, eu acho que é um jeito de a gente estar num Brasil do tamanho que o Brasil conseguindo chegar em todo e qualquer endereço, só graças a uma empresa pública de correios e telégrafos. Por um preço acessível, né? Porque livro no Brasil, acho que é um problema também bem específico daqui, né? Ele tem um valor, digamos que é alto perto da renda do brasileiro, né? Perto do preço das outras coisas que um brasileiro precisa para sobreviver. E não é que o livro seja caro, né? É só uma questão de desigualdade social, realmente. Então, quando tu acresce aí quase o preço do livro em envio, tu também dificulta muito, né? E não é toda cidade que tem livraria, muito pelo contrário. Então, eu fico muito feliz que durante a pandemia a gente tenha conseguido desenvolver ações bem pontuais. Então, a gente viveu de ações pontuais. Eu não consegui encontrar ainda algo que fosse, assim, a roda já girando, né? Então, chego aí um ano depois da pandemia bastante cansada, física e mentalmente, mas felizmente de pé, porque, enfim, ações desde com editoras, né? A Elefante é uma editora muito aberta para isso. A Bazar do Tempo, somos super parceiros da Bazar, né? Por onde o Jorge publicou livrarias. Autores, então, eu fiz uma ação de autógrafos com a Angélica Freitas, que é uma poeta incrível daqui, que hoje está morando em Berlim. Eu mandei livros para Manaus, né? Então,
livros autografados, né? A gente criou outros valores para o livro também, e a gente fez uma ação que eu consegui mandar livros para o Brasil inteiro. Consegui mandar livros, né? Porque eu consegui estar na internet, porque a Angélica Freitas, uma autora que tem reconhecimento nacional, está do nosso lado, e porque a gente tem os correios públicos, que eu consigo mandar um livro para Manaus por um preço legal. E uma outra coisa que a gente fez na pandemia, que eu acho que também nos diferencia um pouco das outras livrarias de calçada, é que a Baleia tem muito a figura do livreiro no centro, né? Tanto que as pessoas que eu chamo para trabalhar comigo, eu procuro formá-las como livreiras. Então, para que uma pessoa entre ali querendo um livro e saia com 3, ou para uma pessoa que entre ali querendo uma ideia e saia com um livro. Então, essa é a minha estratégia, sempre foi. Uhum. Então, para continuar fazendo isso, a gente criou um clube de assinatura de livros, né, em que as pessoas podiam mensalmente contribuir com um valor, e aí eu fazia a curadoria com 5 linhas de assinatura, que também fiquei quase louca de ter que escolher 5 livros por mês e produzir conteúdo sobre, mas foi muito proveitoso. A gente felizmente conseguiu manter o vínculo com o leitor, e essa era certamente o que eu tinha mais medo durante a pandemia, que a gente virasse só mais um link no Google que fatalmente iria perder pelo quesito preço para a Amazon. Uhum. Então, eu precisava criar outros valores para o meu trabalho, né, e não só a venda do livro. Uhum. Felizmente, assim, a muito custo, porque nada disso são atividades que eu consegui escalar de alguma forma, né, tudo bem restrito, assim. Então, eu estou girando vários pratos de uma vez só para conseguir manter. Mas, felizmente, um ano depois, dá para dizer que a gente chegou aqui de pé. Yo quiero comentar 2 cosas, perdona, Tadeusz, que me parecen muy interesantes. Una, la importancia en lo que ha dicho Nani de la tradición, ¿no? De saber que vienes de una tradición de libreros, de librerías, que hay librerías de libros nuevos y de libros usados, y las dos son muy importantes, y como hace ella, formando a sus trabajadores, genera tradición, ¿no? Y genera una especie como de dinámica que es la contraria a Amazon. Amazon no cree en la tradición, ha inventado otro sistema de clasificar los libros, de vender los libros, y ha eliminado de ese sistema a la figura del librero o a la figura del que recomienda libros. Amazon tenía un sistema de recomendación personal de libros y lo eliminó. Y lo segundo, en efecto, la importancia de lo público, ¿no? En España tenemos un servicio de correos, y Amazon, cuando no llega a un pueblo, envía el paquete por correos. De eso, Amazon tiene que pagar impuestos, muchos impuestos, porque está usando nuestros aeropuertos, nuestras carreteras, nuestras autopistas e incluso nuestro servicio de correos. De modo que debería contribuir con sus impuestos a que sea posible tener todas esas infraestructuras. Sim, eu queria também pegar carona na intervenção da Nani, que eu acho que ela tocou em 3 pontos muito legais para a gente conversar. Um deles é essa relação entre livrarias de usados, né, que são os sebos aqui no Brasil, e os de livrarias de livros novos, que aqui a gente chama simplesmente de livrarias, e que no livro contra a Amazon, o Jorge tiene un diálogo muy interesante con Luigi Amara exactamente sobre este tema. Entonces, Jorge, quisiera que pudieras desarrollar un poco más ¿cómo ves la relación entre las librerías de libros nuevos y libros usados? Bueno, yo la verdad es que cuando escribí esos textos o cuando tuve la conversación con Luigi, que tiene una gran librería nueva librería de libros viejos, Murciélaga, ahora en México. Y es que me he dado cuenta de que contra Amazon el libro se puede leer como una sesión de psicoanálisis de por qué yo escribí librerías, por qué dediqué mi vida y mi biblioteca y mi libro a las librerías de libros nuevos, ¿no? Y eso me di cuenta
cuando hablé con Luigi de que yo realmente no compro libros usados casi, compro libros nuevos. Y me di cuenta también cuando escribí sobre Corea. Hay una crónica de Contra Amazon que es sobre Corea del Sur, que es sobre las librerías y las bibliotecas de Seúl. Y ahí sostengo la tesis de que en un país sin tradición cultural fuerte, se inventan ahora un pasado que no han tenido y hay un boom de librerías espectaculares, ¿no? Y de algún modo yo creo que ese texto y mi texto sobre las bibliotecas de mi vida lo que hacen es decir, bueno, y yo hago lo mismo, ¿no? Yo no tengo biblioteca en mi casa, mis padres no eran lectores, no tenían cultura y mi obsesión con las librerías de libros nuevos tiene que ver con llenar ese vacío y construir mi propia biblioteca sin usar para ello libros que han sido leídos por otras personas, ¿no? O sea, que creo que es una especie de terapia psicoanalítica la que hago en los 3 textos de Contra Amazon que están relacionados, el de Luigi Amara, el de mis bibliotecas y el de Corea. Bueno, yo creo que lo que es muy importante es recordar que la cultura no es lo que a ti te gusta. La cultura va mucho más allá de lo que tú sabes, de lo que tú conoces, de lo que a ti te gusta o de lo que tú lees, ¿no? Entonces no es importante que yo no vaya habitualmente a librerías de libros leídos. Es importante recordar que en la circulación de la literatura, de los libros, hay al menos 4 vértices, ¿no? Por un lado, tu biblioteca personal, por otro, las librerías de libros nuevos, las librerías de libros viejos y las bibliotecas. Y es muy importante que haya una circulación, una energía que está continuamente circulando por esos 4 vértices. Dale, sí. Otro punto que me gustó de que habló Nani fue de este fenómeno, puedo decir, que fue la nacionalización de librerías y editoriales acá en Brasil con el tema de la pandemia. Quiero decir, y de ferias también, ferias de libros. Por ejemplo, acá en São Paulo hay una feria que es muy conocida, que es la Feria de la Universidad de São Paulo, que es una feria que vende libros con 50% de descuento, entonces y tiene ya más de 20 años o 20 años. Y es una feria que tiene una duración de 4 días y está los 4 días de las 9 de la mañana, 9 de la noche, llena de gente disputándose libros, en fin, es una locura tremenda, pero hasta entonces era muy restricta a Sao Paulo, o sea, la gente que vive acá o que podría venir. El año pasado la feria se hizo virtual, o sea, entonces se nacionalizó y fue una locura tremenda para todas las casas editoriales que han participado de la feria. Los sitios en la web no soportaron los accesos. Nosotros mismos tuvimos problemas terribles que nos quedamos una semana con el sitio web fuera del aire, o sea, sin funcionar, por la cantidad de acceso de la gente buscando nuestros libros. Y ahí es lo que dijo Nani también, ¿no? O sea, ha vendido un libro a Manaus, que es en la otra punta del país, o sea, cosas que si no estuviéramos viviendo esta pandemia y con esta, y si no nos estuviéramos volcados a Internet, a la vida, al mundo online, no pasaría. O sea, ¿qué piensas de eso? ¿Es algo positivo? ¿Qué te parece esta realidad? Bueno, es una realidad que compartís en Brasil con otros países de América Latina. Aquí en España no existe. Aquí en España el precio único del libro no se puede romper bajo ningún concepto. Solo puede haber un 10% de descuento que se utiliza en algunos casos, como por ejemplo
la semana de San Jordi, del Día del Libro, en abril. Lo que es muy importante con modo de que la gente desee ir a las ferias del libro, a los festivales, que el libro sea algo deseado. Eso es súper importante, y que los niños entiendan desde pequeños que el libro es una fuente de placer y de belleza y de entretenimiento y de información tan interesante como el teléfono móvil, ¿no? Entonces, todo lo que sea promover que los niños crezcan con esa idea, me parece bien. No sé, Nani, cómo trabaja el tema infantil, pero es muy importante que las librerías sean lugares friendly, ¿no? Amables para los niños, para que esos niños de aquí a 20 años sigan yendo a librerías y cuando sean padres quieran que sus hijos también hayan ido a librerías. ¿Cómo lo hacéis con los niños, Nani? Sobre essa parte infantil, é uma área, praticamente uma nova área do conhecimento, assim, né? No sentido de que eu resisti um pouco a investir nessa área dos infantis e, ao mesmo tempo, cedi a investir na área dos infantis por entender a complexidade disso, né? E, mais uma vez, na linha das tradições, a gente teve aqui em Porto Alegre, ainda tem a livraria Bamboletras, mas a antiga dona era especialista em literatura infantil. Aquela livraria Bamboletras era o céu para qualquer criança, né? Eu, se tivesse chegado aqui, eu acho, mais jovem, eu preferiria Bamboletras do que um parque de diversões, e ela era realmente especialista, né? Tinha pós-graduação em literatura infantil. E eu olhava para aquilo tudo e pensava, nossa, eu nunca vou chegar aos pés do que a Lu faz na Bamboletras, né? Hoje a Bamboletras mudou de dono, acho que a literatura infantil ficou um pouquinho mais de lado, né? Acho que por uma questão também das livrarias adquirirem muito o perfil, né, de seus donos, né? Quando a livraria tem essa personalização, né? Mas aí, então, eu pensei, não tem como ter uma livraria sem uma seção infantil. E aí eu passei a desenvolvê-la. Então, num primeiro momento, eu comecei a construir essa seção de livros infantis com livros que, a princípio, agradariam os pais, que os pais saberiam identificar. Então, eu comecei a encontrar Carlos Drummond de Andrade para crianças, Eduardo Galeano para crianças, e várias, Leminski, Alice Ruiz, Adélia Prado, até Helena Ferrante para crianças, e eu fui formando por aí, e aí eu fui me inteirando, né? Eu precisei encontrar uma porta de entrada para eu conseguir me inteirar, porque eu me sentia distante desse mundo da literatura infantil, também porque, como a gente conversava, né, em casa, meus pais não eram leitores, né, meus pais se tornaram leitores depois, a minha mãe é leitora hoje, porque eu levo os livros para ela e eu recomendo para ela, mas na época não tínhamos biblioteca, e é claro que se eu pedisse livros, né, eu sempre ganhei, mas aí eu pedia uns livros, assim, que já não eram muito para minha idade, né, eu comecei a ler muito cedo uns livros que não eram para minha idade, ou seja, esse costume de entrar numa livraria, porque são pais leitores, e aí comprar um livro para criança e ir direto lá na seção infantil não foi um costume que foi cultivado em mim, mas para a Livraria Baleia, eu acho que a seção de literatura infantil, com certeza, os pais que chegam ali com um filho, faz toda a diferença a criança poder ter um lugar para olhar as suas literaturas, e a criança nunca sai sem livro, né? O pai e a mãe sempre levam um livro para si e um para a criança. Isso também é uma questão de criar uma cultura, né? Então, sim, trabalhamos e valorizamos. Eu só fiquei um pouco, né? Eu tinha esse referencial tão gigantesco, né, da Bamboletras, mas também, trocando com a Lu, eu consegui criar alguma coisa, né? Então, Lu Vilela, da Bamboletras, teve a livraria por 21 anos, e aí depois se desfez, né? Hoje está com o meu amigo Milton Ribeiro. Muito interessante, um ponto, acho que em comum entre nós três aqui que estamos conversando, né, que trabalhamos com livros, né, eu como editor, o Jorge como escritor, a Nani como livreira, nenhum de nós, pelo que a gente falou aqui, tivemos pais leitores de livros, né? Isso é muito curioso. Então, eu queria colocar essa pergunta para vocês, empezando por Jorge, pero la misma pregunta,
¿cómo creen que se forma un lector? ¿Cómo pueden hablar de la experiencia propia? O sea, ¿cómo se formaron como lectores y si no tuvieron este ejemplo dentro de sus hogares? ¿Y cómo creen que se forma un lector? Vaya pregunta. Vaya pregunta. No lo sé exactamente. Y imagino que debe ser una suerte de mezcla, como todo lo humano, entre lo formal y lo informal, ¿no? Por un lado es muy importante que haya una buena pedagogía de la lectura en el colegio, en la escuela, en los programas educativos, y por extensión también es muy importante que las ciudades tengan buenas bibliotecas, buenas librerías, para que un ciudadano crezca entendiendo que es normal estar rodeado de cultura, de libros y de posibles lecturas. Pero en paralelo también creo que lo informal es muy importante, ¿no? Que tú veas a gente leyendo en el metro o en el autobús, tú veas libros en los kioscos, que tú veas en televisión lectura, porque la clave evidentemente tiene que ver con el deseo, tiene que ver con que los jóvenes, los niños deseen leer, leer mejor, mejorar su lectura. En mi caso, evidentemente, eso imagino que tuvo que ver con el hecho de viajar. Es decir, mi familia no viajaba y yo leyendo descubrí que era posible viajar. Entonces, de algún modo, el deseo de viajar me llevó a leer más libros en los cuales yo iba aprendiendo la posibilidad del viaje. Y de algún modo, el deseo de salir de ese barrio, de esa ciudad, de ese país, me llevó a querer leer más, ¿no? Entonces, de algún modo, si comunicamos deseo, si comunicamos la idea de que el libro es la puerta de acceso a otro mundo en todos los sentidos, creo que podemos incentivar a la lectura. Y para eso es muy importante, no sé vosotros, pero yo cuando quiero saber de un tema, me leo un libro. Empiezo leyendo algo en Internet, un artículo, Wikipedia, ver un vídeo, una charla TED, pero cuando quiero ya entender un tema, tengo que leer un libro. Y yo creo que eso es algo que los niños también pueden aprender, ¿no? Que de algún modo todavía no hemos encontrado mejor modo de aprender, de descubrir, que a través de los libros. E você, Nani? Pois é, essa é uma pergunta. Também eu estava aqui pensando, né, de como que se formou. Eu não sei muito bem como é que isso se deu. Eu acho que isso o Jorge falou que é uma boa pergunta, né? Eu penso, é um verdadeiro mistério, né? A gente não ter tido, digamos, exemplo em casa, porque essa clave do desejo é uma coisa que é fantástica, né? E que é essa a minha aposta também para a venda de livros. A minha estratégia comercial é o desejo. No sentido de deixar a pessoa muito afim, né? A oportunidade que eu tenho de falar de um livro, eu aproveito, porque quando eu falo de um livro, eu sei que a pessoa vai levar, né? Até porque eu levo isso ao encontro do desejo dela, né? Eu não ofereço um livro que ela não pediu, não, eu ofereço algo dentro do escopo que ela pediu. Então, fiquei pensando isso, assim, eu lembro que desde pequena, eu não sei de onde eu tirei isso, mas o fato é que vendia-se lá na minha cidade, havia vendedoras de porta em porta com revistinhas de cosméticos da Avon, que é uma marca aqui no Brasil que é muito famosa, não sei se lá fora também é. Então, nessas revistinhas, as minhas primas compravam batom, perfume e etc. Então, a gente encomendava, dava um tempo, que eu não lembro quanto tempo era, e a vendedora voltava com as nossas encomendas. Então, as minhas primas encomendavam batom, perfume e maquiagem, e lá no final da revistinha tinha livros para encomendar. E eram livros infantis, com a capa super adaptada, assim, e com histórias famosas adaptadas, né?
Então, ali eu li desde A Galinha dos Ovos de Ouro, Robinson Crusoe, A Ilha do Tesouro, tudo adaptado. Então, quando voltava a moça dos cosméticos para entregar os batons e perfumes, eu sabia que estavam chegando os meus livros, porque na minha cidade não tinha livraria. Agora, da onde eu tirei que eu gostaria daqueles livros ao invés do batom e do perfume, eu não faço ideia, assim, eu realmente não tenho registro. Na minha casa não dá para dizer que não tinha livro, mas a Enciclopédia Barça sempre esteve lá na estante, numa era pré-internet, então a gente tinha que fazer os trabalhos da escola, e eu era aquela criança de longe privilegiada com relação aos meus colegas, né? Não eram todos os colegas que tinham uma Barça em casa, eram livros caros. Eu lembro dos meus pais fazendo contas para comprar o livro do ano, né? Esse ano vai ter o livro do ano? Ai, vai. Então, teve essa vivência, assim, ao mesmo tempo de não ter uma vivência de livraria, da diversidade de livros que uma livraria oferece, tinha a biblioteca do colégio, que era plenamente incentivada, então eu acho que tem um ponto aí que é interessante. Era incentivado também, vão lá, né? Se virem lá dentro. Então, para ter uma ideia, eu não tenho nem lembrança de quem era bibliotecária no colégio ou bibliotecário. Não tenho essa lembrança como lembro dos meus professores, né? Mas em casa eu tinha a Barça num lugar muito nobre da casa, ou seja, na prateleira mais alta da sala, que eu tinha que pedir para os meus pais para pegar. Trabalho de colégio era feito via Barça, então os meus trabalhos estavam sempre muito num lugar assim da informação oficial científica, porque eu tinha tirado da Barça numa época que não tinha internet. E eu não sei de onde eu tirei esse desejo pelos livrinhos das revistas de cosméticos, assim, realmente, só que daí, por outro lado, né, não sei de onde eu tirei, mas eu também sei da adesão imediata dos meus pais. Quando eu pedia, eles me davam, né, nunca teve não temos dinheiro para isso. Não tínhamos dinheiro para um monte de coisa, mas para isso rolava ali umas contas e eu ganhava aqueles livros, né, e era minha diversão, assim, e a hora que a moça das revistinhas batia no portão, meu coração, né, era um entusiasmo, assim, uma coisa, um desejo por aqueles livros. E a questão da viagem que Jorge colocou, eu acho que eu me identifico também. Meus pais até hoje nunca botaram os pés num avião. A gente não viajava, né? A gente pegava o carro e ia para alguns lugares, mas eu acho que talvez eu quisesse um pouco mais do que aquilo. E quando eu lia Robinson Crusoe, talvez aquilo fosse algo que ativasse o meu desejo de querer mais, né? Então, isso, não sei, estou elaborando agora, né? É uma pergunta bem inspiradora para pensar sobre as nossas origens e a origem do nosso desejo, né? Que tem tanto a ver com o hábito da leitura. Agradeço a pergunta, muito bom. Nossa, você falou das enciclopédias Barça, eu tive um déjà vu aqui, que na minha casa era exatamente igual. Tudo na sala, assim, era como se fosse quase algo ostentatório, assim. Eu tenho a coleção Barça, enfim, apesar de nunca abrir, mas enfim, estava lá na sala. E sabe sobre a Barça, Tadeu? Eu acho que tem uma coisa ali que eu fiquei pensando, né? Que eu fico muito na cabeça assim, meus pais não liam, mas tinha uma Barça. Por mais que eles não lessem, eles estavam me dizendo que aquilo era importante, né? Existia então, uma valorização, né? Apesar de ela nunca ser aberta, ela estava ali, né? E eu abria muito a Barça, né? Sim. Eu abria muito a Barça. Legal. No meu caso, eu lembro, a memória que eu tenho de começar a ler foi pela televisão, ou seja, eu sempre fui uma criança que assistia muita televisão, muita. Caiu, Jorge caiu? Bom. Pois é, apagou aqui. Enfim, vamos continuar a ver se ele volta. Eu fui uma criança que assistia muita televisão e eu lembro que eu resolvi parar de assistir televisão quando eu me dei conta de que era ruim. Não sei, por alguma razão me dei conta de que eu não tinha que ficar assistindo aquilo lá, que eu podia fazer outra coisa melhor, que era pegar um livro. Então, foi um caminho muito tortuoso, né? Uma percepção de que a televisão não era algo que me agregava nada e que talvez um livro, ou seja, acho que o efeito Barça funcionou, né? Talvez aqueles livros me tragam algo mais do que a televisão. Mas eu acho legal,
essa questão do desejo, né, que vocês falaram. Y Jorge, quiero ponerte esta pregunta, quizás, no sé si la cuestión del deseo que el libro hace con que la gente sienta, ¿no? El deseo que los libros, o sea, Nani se utiliza del deseo para como estrategia comercial, como dijo, o sea, este enamoramiento que uno siente por el libro, que es transmisible, es contagioso. Es eso, es de ese deseo que hablas cuando dices que Amazon promueve una expropiación simbólica de los libros. Bueno, la verdad es que en el último capítulo de mi libro Librerías cuento la historia de Amazon, de Jeff Bezos, y Jeff Bezos era corredor de bolsa en Wall Street y se da cuenta de que Internet es el futuro y hace un estudio de mercado y ve que el único sector en el cual todavía no había venta online sistemáticamente era libros. Pero si ese día Jeff Bezos hubiera visto que el único sector donde no había venta en Internet eran los zapatos, Amazon se hubiera hecho famoso por los zapatos. A él no le importaba el libro, le importaba el nicho de mercado. Cuando se da cuenta de que ese nicho de mercado existe, en realidad lo que hace es aprovecharse de una tradición de siglos, de milenios, que es el prestigio del libro, ¿no? Entonces yo me refiero a la expropiación simbólica del prestigio del libro, porque Amazon se coloca como empresa sobre todo por el libro, aunque después se ha descubierto, se ha visto que el libro era solamente un modo de entrar en el mercado y lo que ellos querían era vender absolutamente todo. Yo creo que Amazon tiene otro problema, y este sí que lo explico en Contra Amazon, en el libro, que es que ha eliminado el deseo que tiene que ver con esperar. El deseo es espera. Si no hay espera, no hay deseo. Amazon te promete que el libro te va a llegar en muy pocas horas y cuando lo compras no quiere que pienses en si realmente deseas ese libro, si te interesa ese libro, sino que es un clic automático. De hecho, por eso han creado Alexa, porque hablando con la máquina compras más. Un 15% más de usuarios de Amazon Prime compra si tiene Alexa que si tiene que teclear. Aqui ele congelou. Congelou para mim também. Bom, vamos ver se ele volta de novo. Enquanto isso, Nani, se quiser comentar o que ele falou sobre essa expropriação, né? É algo que muito baseado na leitura do Contra Amazon. Eu publiquei um texto no nosso blog da editora intitulado A Amazon não, os livros não precisam da Amazon. Uhum. Em que Hola, ahora sí. Hola, Jorge, ¿has vuelto? Sí, sí, es que pensaba que erais vosotros los que se habían ido. No, Bueno. Acá estamos. Bueno, si quieres concluir, habíamos Sí. se cortó cuando hablaba de que la gente con Alexa compra un 15% más. Okay. ¿Y me estáis viendo o solo oyendo? No tienes imagen todavía. Bien, perdón. Lo que decía es que con Alexa se compra más y en verdad con Alexa se acentúa la ilusión, el espejismo, el simulacro de que el libro o el objeto que compras se teletransporta, ¿no? Es decir, Amazon juega a hacer creer que no hay un transporte, que no hay un ser humano, que no hay un robot, sino que llegan las cosas mágicamente, ¿no? Porque elimina la experiencia física de ir a comprar, ¿no? A hablar, a
tener una experiencia y una memoria y una historia vinculada con el libro. Ahora está el escándalo de que los conductores, repartidores de Amazon tienen que orinar en botellas porque no tienen tiempo de ir al lavabo, algo que ya vimos en la película de Ken Loach, ¿no?, de hace 2 años, y en verdad tiene que ver con eso, ¿no?, que nos hemos olvidado de que hay seres humanos que tienen que traer eso muy rápido para que tú, supuestamente, tengas el mejor servicio. Y eso me lleva a algo, no sé si sabéis lo que me pasó en Brasil con el manifiesto contra Amazon, y es que un gurú religioso de una secta me usó una frase del manifiesto contra Amazon sobre el deseo, en la que digo que es muy importante no satisfacer enseguida el deseo, ¿no? Copió esa frase, la puso en Twitter como un mensaje en contra del sexo antes del matrimonio. Y hay que saber esperar y desear. Y de pronto me encuentro una frase mía en el Twitter de este señor que tenía como 500.000 seguidores en Twitter. Pero bueno, es una buena idea, ¿no? O sea, Amazon lo que hace es en contra de todo lo que hemos aprendido a hacer, ¿no? Que tiene que ver con esperar, con desear, con buscar. No, Amazon es como que ha roto todo lo que era normal, era bueno, era correcto, y no está mal romper si vas a proponer algo mejor, pero creo que lo que han hecho es proponer algo que no es mejor que el mundo anterior. Sí, otro punto de la expropiación que me parece muy interesante es lo que decía cuando no estabas regresando, es el tema que Amazon también se apropia mucho de nuestro trabajo como editores, como periodistas, como libreros, o sea, para hacer con que un libro sea conocido, o sea, editamos el libro, hacemos una portada, hacemos reseñas, en fin, escribimos sobre el libro, hacemos publicidad del libro, y de pronto todo este trabajo es capturado por un algoritmo que hace con que en Amazon sea vendido por el precio más pequeño que uno lector puede encontrar en Internet. Eso también es algo terrible que me lleva a otra pregunta que quisiera poner a los dos también, que es por qué piensan que los editores, ¿no? O sea, gente como yo que hace, ¿no? Que tiene una empresa que publica libros, tienen tantos reparos, tanto miedo, puedo decir, de criticar a las prácticas de Amazon. Si quieres empezar. Começo eu? Pode ser? Olha, outra boa pergunta, porque eu tenho pensado muito nisso, né? Eu acho que, inclusive, e tenho pensado muito nisso durante a pandemia, né? Porque as vendas caíram, né? Fato, assim, acho que sem os eventos literários, sem toda a movimentação que eu comentei antes, né? Eu não sei muito bem como competir com a Amazon, né? Se eu não tenho preço para poder competir. Fico pensando na parceria muito saudável que eu tenho com muitas editoras, especialmente editoras pequenas, ou melhor dizendo, somente com as editoras pequenas, porque com as grandes a gente fala com distribuidora, né? Então eu não consigo propor uma ação de conteúdo, eu não consigo fazer nenhuma compra direta em que eu possa dizer, olha, eu quero mandar esse livro para X assinantes, eu vou mandar um textinho junto, vou mandar não sei o que junto, você consegue um desconto melhor, você me manda assim o assado, né? Eu não consigo negociar com as grandes, né? Elas têm intermediários. Mas então, voltando às pequenas e médias, com quem eu tenho parcerias muito saudáveis, e eu fico pensando assim que não é pelo tanto que eu vendo, não é pelo boleto que eu faço o acerto que essas editoras têm essas parcerias com a Livraria Baleia, porque eu realmente vendo pouco, né? Eu vendo muito mais das editoras grandes, e no entanto elas não me dão bola, né?
As pequenas que eu vendo menos são as que mais me dão atenção. Por que elas me dão atenção? Na verdade, assim, elas só me dão atenção e continuam produzindo seus livros porque elas têm um bom escoamento via Amazon. Elas conseguem vender muito via Amazon. Agora, vender muito à custa de quê, né? Vender muito com contratos abusivos, vender muito até quando, eu me pergunto. Né, até quando que isso vai ser sustentável, né? E até quando a Amazon não vai conseguir, parece que esse intento tão desejado que é acabar com tudo em volta, esses acenos que a Amazon tem feito, e já não são mais acenos, são realidade, né, de editoras que não precisam nem mais mandar estoque, né? A pessoa compra um livro, a Amazon manda um livro. Então, eu ficaria arrepiada, assim, que nem gato que se encrespa com essa possibilidade se eu fosse uma editora, né? Não, manda para cá o seu digital, seu arquivo digital, e quando alguém pedir, eu imprimo, né? Eu fico assim, não faz sentido essa proposta. Então, eu fico penso muito nisso. O que eu fiz para merecer os apoios e a atenção das editoras? Porque comercialmente não é a resposta. Não é dinheiro que eu mando. Certamente, se as pequenas editoras fossem depender da venda que livrarias pequenas fazem, eu acho que não estaríamos aqui hoje. Mas aí, como fazer, né? Então, eu acho que suposição é que as editoras, pensando para hoje, assim, no cenário atual, presente, e isso é uma coisa que eu estou chutando aqui amplamente, assim, eu acho que a Amazon dá uma solução imediata, né, para uma situação que não é legal. A gente está vivendo sob a ameaça de uma taxação de 12% agora em cima do preço dos livros, né? Então, fico pensando, eu não sei se sou eu tentando perdoar essas relações, essas pessoas que eu gosto tanto e que se envolvem com um acordo como o da Amazon, que inclusive acabam atrapalhando o meu trabalho, né? Então, se eu pago pouco, talvez eu pudesse pagar um pouco mais se eu não tivesse meu trabalho tão atravessado. Então, um pouco do meu raciocínio vai por aí, assim, eu fico pensando que há uma relação dada, praticamente todas, com exceção da Elefante, fazem. Esses dias me perguntaram onde comprar e-book. Como é que eu faço, então, para comprar e-book se não for na Amazon? E aí a resposta que eu dei foi justamente, para você ter uma ideia, você consegue comprar o e-book do Contra a Amazon na Amazon. Né, porque até uma editora que é contra a Amazon acaba vendendo seus e-books na Amazon, né? E aí eu expliquei, a resposta é monopólio. Aí dei lá um pouco do texto, porque também eu lembrei de uma experiência que eu tive. Eu trabalhava na editora LPM quando começou e-book no Brasil. E a LPM se juntou num grande consórcio com várias editoras grandes para conseguir operacionalizar, né, esse novo produto. E foi muito curioso acompanhar isso de perto lá de dentro, né? E todo o investimento, toda a aposta e um questionamento constante, assim, tipo, será que isso vai pegar? A gente está botando aqui milhões e milhões, mas será que isso vai pegar? Então, assim, compartilhei um pouco dessa história para explicar para a pessoa. Mas eu fico bastante inquieta com essa relação e por que as editoras não conseguem bater de frente contra isso, por que as editoras não conseguem formar um megazord, né, uma coisa assim, se juntar, uma é um braço, outra é uma perna, outra é uma cabeça, outra é... E conseguir se agigantar diante desse outro gigante que é a Amazon, né. Então, eu acho que eu não respondi nada, acho que essa é uma questão em aberto, assim, porque eu não faço ideia do porquê que isso não acontece, ainda que a prática me diga alguma coisa, ainda que o concreto do dia a dia me diga alguma coisa, né. É graças à Amazon que elas conseguem pagar as contas muitas vezes. Mas é algo totalmente em aberto. Estoy totalmente de acuerdo y yo creo que Amazon se ha aprovechado de que tradicionalmente no ha habido unidad entre editoriales, librerías de ningún país del mundo. Entonces llegaron, se aprovecharon de esa situación, todo el mundo pensó en salvarse a sí mismo cuando lo que era necesario era un gran pacto de unidad para afrontar el nuevo desafío, ¿no? Y el nuevo ecosistema. En la pandemia ha nacido Bookshop en Inglaterra y Estados Unidos. Hay librería en Francia y en Italia. En España, todostuslibros.com, y es la única forma. La única forma es crear una plataforma de todas las librerías
estar juntas ante este problema, pero, como dices, los grandes grupos en España, Planeta y Random, no están apoyando a las librerías, están apoyando a el dinero. Y eso es contraproducente, porque Amazon, como Netflix, como Facebook, como Spotify, tiene tendencia al monopolio. Su naturaleza es el monopolio. Entonces, si no hay un gran pacto editorial y de librerías contra Amazon y cada uno intenta especular con su beneficio, Amazon va a acabar adueñándose de los libros en los países. Es muy importante esa conciencia que no veo que los grandes grupos la tengan clara. Nem os grandes grupos, nem as editoras pequenas, né? Como a Nani falou aqui da realidade brasileira, e eu reforço muito, eu fazia parte de um grupo de WhatsApp que reúne mais de 100 editoras pequenas, independentes brasileiras, um grupo chamado Todos Juntos pelo Livro. E sempre quando eu colocava o assunto Amazon, eu era muito criticado, era muito, como se fosse um Don Quixote, sabe, ingênuo, moleque, enfim, e é muito difícil estabelecer essa conversa com os editores. Eu vejo que pouquíssimas editoras brasileiras se colocam publicamente contra a Amazon, como a Elefante faz, e algumas outras editoras em outros países também fazem. Jorge, el mes pasado, Amazon hizo algo que ya hizo en muchos países, y quien ha leído tu libro sabería, ¿no? O sea, no se sorprendería, que fue hacer una propuesta de aumentar el descuento con el que compran los libros de las editoriales, de un 50% a un 60%, en fin, con algunas variaciones. O sea, están apretando las editoriales para aumentar su margen de ganancia, algo que es obvio que iba a hacer en algún momento, como ya hizo en otros lugares. Y la respuesta, por ejemplo, de este grupo, Juntos pelo Libro, que son editoriales pequeñas, fue enviar una carta a Amazon pidiéndole que por favor tenga conciencia de la importancia de la cadena del libro, y empezaba la carta diciendo: tenemos conciencia de la importancia de Amazon para el mercado editorial brasileño. O sea, es algo que me parece de otro mundo. ¿En qué mundo esta gente vive? Entonces, ese es un problema. No sé si en España pasa algo, si sabes de otros países en que las editoriales tienen este comportamiento, esta postura tan miedosa parece que se enfrentan a un gigante y le tienen mucho miedo. No, es así en todo el mundo, porque ya tienen una cuota de mercado del 20, 30, 40, 50% y ya no saben cómo retroceder. En Inglaterra ha sido terrible, porque en Inglaterra el libro tiene precio libre. Claro, Amazon ha barrido, ¿no? Yo creo que aquí, a mí no me gustan mucho en general los taxistas, me parecen bastante antipáticos, pero en España se han comportado de un modo ejemplar. En España, Cabify y el resto de empresas no están entrando, porque los taxistas están yendo a la lucha, ¿no? Y de algún modo es la única forma, no hay otra forma, porque no estás hablando con alguien que crea en la cadena del libro, no estás hablando con alguien que crea en los libros, estás hablando con equipos humanos que acompañan lo que los algoritmos dicen que hay que hacer para ganar más dinero. Entonces, no hay diálogo. En Amazon no puedes hablar con Amazon. No hay interlocutor en Amazon. Tú como librero o como editor no puedes... Oye, José Luis, director de comercial de Amazon. No existe. No hay diálogo humano, ¿no? Entonces, ante la ausencia de diálogo, lo que habría que hacer es, uno,
los gobiernos les hagan pagar muchos impuestos en el país. Esos impuestos se pueden dedicar en parte a ayudar a las librerías y a las editoriales. Dos, evidentemente, fijar un precio del libro, fijar unas reglas de juego y no caer ante su comportamiento abusivo. Digo yo que yo sé que me está perjudicando todo esto. Amazon España compró 300 ejemplares de Contra Amazon y 21 ejemplares de mi siguiente libro, Lo Viral. Me están castigando. Aunque yo no sea nadie, sea un pequeño David contra un gigante Goliat, me están castigando. Quizá dentro de 20 años me arrepiento, porque nadie quiere publicar mis libros porque no se pueden vender en Amazon. No lo sé, pero el sentido común, la ética mínima, me dice que lo que hago es correcto y lo que hacemos es correcto, y simplemente no se trata de hacer boicot a Amazon, no, se trata simplemente de que ellos acepten las reglas del juego y jueguen según las reglas que jugamos todos los demás. Muito curioso muy curioso que digas que te están castigando, porque a nosotros, por ejemplo, Amazon ya nos buscó 2 veces al menos para proponer que trabajemos juntos, o sea, que tengamos una relación directa de venta, y lo negamos las 2 veces, pero aún así nuestros libros siguen siendo vendidos en Amazon. Y yo ya hablé con los distribuidores de libros para que no vendieran a Amazon, y ellos dijeron, dale, una vez lo bloqueamos una compra de 1000 ejemplares de un libro que tenemos acá, de Silvia Federici, que es el libro que más vende de nuestra editorial. Bloqueamos una venta a una distribuidora porque iba a vender a Amazon. Entonces, aún así, nuestros libros siguen vendidos ahí. Eso para mí es un misterio. También no sé cómo los consiguen, no sé cuántos... No se puede estar fuera de Amazon. No existe. No hay un mundo fuera de Amazon. Yo, Tadeo, creo que es muy valiente lo que haces, pero yo creo que deberías vender en Amazon. ¿Por qué? Porque si no, ellos son capaces de comprarle a Nani ejemplares a precio de venta de librería, con tal de que ningún cliente de Amazon no consiga el libro que quiere en Amazon. Están comprando libros en librerías a precio de mercado. La política de la empresa es que no hay un mundo de libros fuera de Amazon. De modo que la próxima vez esos 1000 libros véndelos para que puedas publicar mi siguiente libro y no seas tan utópico. Porque no existe un mundo fuera de Amazon. Y yo creo que está bien vender en Amazon también siempre y cuando ellos acepten tus condiciones y no tú aceptes las de ellos, ¿no? Sí, puede ser. Ya no eres la primera que me dice eso, pero vamos a seguir así todavía porque es posible. Eso que creo que es el punto, es que ha sido posible hasta ahora no trabajar directamente con Amazon y no depender de ellos. O sea, imagínate si yo soy una editorial que dependo de Amazon, de las ventas en Amazon en un 30, en un 40%, en un 50%, como hay editoriales que dependen en un 100%. Y de pronto recibo un mail diciendo que el descuento va a aumentar en 10%. O sea, eso me va a salir las canas así, me va a estresar mucho. Entonces, vamos, de momento vamos a seguir así. Y bueno, quizás una de las últimas preguntas así para que ya vamos... Porque tengo... Sí, tienes que irse. ¿Cómo les parece, una pregunta a los dos, las librerías post-COVID? O sea, ¿habrá librerías? ¿Cómo serán? En fin, ¿cómo lo ven? Começo? Pode ser? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não digo que tenho certeza, porque já não tenho certeza de mais nada, mas eu acho que sim. Teremos livrarias pós-Covid, e a minha aposta é que mais do que nunca, porque eu acho que as pessoas estão sedentas
muito sedentas, e eu não tô falando isso porque eu romantizo, porque já acabou, assim, não consigo mais romantizar uma rotina que seja tão dura e tão envolvida, intrincada em luta, né, como vemos falando aqui, né, eu acho que a gente tem que encarar essas coisas que estão acontecendo, e romantizar não ajuda muito. E eu digo isso não tô romantizando, porque eu experienciei algo em dezembro. A gente passou o ano inteiro com a livraria fechada, apesar da gente poder estar com as portas abertas, claro que com limitação, a gente tinha que receber um cliente por vez e tal, mas eu estava preocupada com as pessoas que trabalham comigo também, e aí pensei, não, vamos fechar, né, para preservar nossa saúde, porque eu preferia manter todo mundo saudável trabalhando online, então era uma estratégia comercial, né? Todo mundo saudável, atendendo os pedidos online, ao invés de nos expor, né? E possivelmente acabar perdendo alguém ou prejudicando alguém. Acho que foi uma escolha acertada. Só que aí chegou dezembro, né? Dezembro, compras de Natal. A minha contadora olhou para mim assim e falou: tá, deu, né? Vamos abrir. E aí tá, máscara, EPI, álcool gel, abrimos. As pessoas se emocionavam ao entrar na livraria. A única parte do rosto delas que eu estava vendo, que era o olho, estava cheio d'água. Assim, era uma coisa... Eu vi, né? Ninguém me contou. Então, a gente ficamos fechados até novembro, ali 1º de dezembro, primeira semana de dezembro a gente abriu. E foi emocionante. E não só as pessoas, né? Eu estava a ponto de, né? Eu estava revivendo, parecia que eu tinha realmente conseguido um novo respirar, quando eu vi as pessoas voltando para dentro da livraria. Foi um movimento maravilhoso, assim, dezembro foi muito bom, melhor do que outros dezembros, inclusive. Veio janeiro, a gente viu que a coisa não ia melhorar, eu senti, e aí eu tô arriscando, claro, né, que deu uma sensação esquisita em todo mundo, baixou um pouco a energia, as pessoas perderam o entusiasmo que estava em dezembro, a pandemia piorou, pelo menos aqui no Brasil, né, e também não dá sinais de melhora, e eu vejo de novo uma linha que desce, né, de procura. Mas eu acho que quando tudo voltar, vai ser uma questão de celebração, assim. Eu acho que as pessoas vão querer cada vez mais, eu acho que talvez nunca tenham valorizado tanto. A gente falou antes da questão da espera, né, que está aliada ao desejo, e eu fiquei aqui pensando que cada livraria, bom, eu digo, somos todas livrarias de rua, mas somos muito diferentes, né, entre nós, realmente muito diferentes, os públicos são diferentes. E na Livraria Baleia, quando eu resolvi fechar uma parceria de entrega de livros, a primeira empresa que eu pensei foram os nossos amigos da Pedal Express, que são entregas de bicicleta na cidade, e a Pedal não consegue, muitas vezes, fazer uma entrega em 1 hora, em 2, e às vezes nem no mesmo dia, porque é mais longe. Então, a primeira proposta que eu fiz para eles, e eu fiquei pensando assim, de onde é que eu tirei isso, né? Prazo de 48 horas para chegar um livro. Eu não cogitei ser no mesmo dia, nunca cogitei. Falei, vocês conseguem me atender por esse preço em 48 horas? Eles falaram, vamos lá. E aí eu comecei a ver que todos os outros concorrentes estavam entregando no mesmo dia, motoboy, no mesmo dia, motoboy. E eu pensando, nossa, para mim fazia sentido esperar 48 horas por um livro se a gente ia esperar meses para acabar a pandemia, né? Para dizer que algumas coisas para mim são muito naturais, né? Eu sou uma pessoa super preocupada em atender as pessoas, né? Quer um livro? Eu fico muito ansiosa para dizer consegui, mas às vezes conseguir, ele vai chegar para você em 10 dias. E as pessoas às vezes ficam meio, 10 dias, quanto tempo? E não me toca, assim, eu fico super preocupada em atender as pessoas, mas o prazo para mim nunca foi um problema. Porque eu acho que eu gosto de conversar e gosto de trocar e gosto de vender para quem curte essa, né, a espera do livro, né? E claro que eu não estou falando numa morosidade, também não estou romantizando a morosidade de uma logística em colapso, não é isso. Mas, assim, a entrega de Pedal dentro da cidade, né, é uma coisa que eu acho que me fez muito bem poder ter esse tempo de 48 horas para entregar o livro. Tudo isso para dizer que, né, tal qual a Elefante e talvez o seu dito quixotismo, né, para fazer as coisas de um jeito diferente do que a maioria do mercado faz, eu acho que eu pude, com toda a liberdade que eu sempre valorizei na minha vida e como empresária, não foi diferente, testar algumas coisas relativas ao humano dos livros nessa pandemia.
E eu fui muito feliz nesse teste, né? Eu acho que o retorno dentro do escopo do desejo é algo que me deixou muito satisfeita com o que voltou. E é o que eu digo, assim, se não é para ter causa, se não é para ter desejo envolvido, eu vou prestar um concurso e vou bater ponto, e era isso, né? Minhas contas estão pagas e era isso. Se eu tô aqui tomando perrengue para pagar as contas todo mês, né? E para conseguir manter uma livraria com todos os valores que eu acredito que ela deva ter, eu preciso ter desejo envolvido, eu preciso ter prazer envolvido. Claro que sem romantizar, mais uma vez, mas é um ingrediente indispensável, né? Então, para dizer que na volta da pandemia, o que eu pude experienciar, tanto a base de muito problema, o retorno que a gente teve, apesar de não ser comercialmente tão interessante, porque a gente está vivendo um momento caótico comercialmente, assim, é o pior momento de 7 anos de livraria, é agora, neste momento. Mas eu acho que eu vejo a baleia viva, eu vejo a livraria muito viva, apesar das contas não estarem em dia, né? Então, a hora que a gente puder abrir de novo e puder se encontrar de novo, olha, eu diria que eu tenho certeza que as coisas vão voltar. Assim, é difícil para mim afirmar isso, mas eu tenho fé que isso vai acontecer. Muy bien, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Nani, también tengo fe, estoy convencido de que estaremos muchos años todavía combinando lo digital con lo físico y por tanto te invito, Tadeo, a que llames a tu librero, a que hables con él, a que te dejes aconsejar por él, porque esos vínculos humanos son los únicos que podemos oponer a los vínculos algorítmicos y tenemos que convivir algoritmos y humanos durante todo el resto, al menos, del siglo XXI. Dale. Bueno, Jorge, una última, porque sé que tienes que irte. En el texto que hemos publicado en Contra Amazon, que has publicado en La Vanguardia, que decías que estabas esperando con mucha ansiedad el momento en que ibas a encontrarte con tu librero, con tu librería, después de la pandemia. Nani dijo eso y me acordé inmediatamente de este texto. ¿Cómo fue? Si nos puedes contar. Fantástico, y de hecho las librerías en Barcelona han estado abiertas desde mayo y Noyes Lliu, que es la librería de mi barrio, es como parte de mi casa, de modo que fue muy emocionante y realmente pues lo que no hay es que olvidar eso, ¿no? Esa emoción, esa importancia, cuando la pandemia ya no exista, no olvidarla, ¿no? ¿Quién estuvo ahí contigo? ¿Quién te apoyó en los momentos difíciles de la pandemia y quién no? Y yo creo que si tenemos esa memoria emocional, todos vamos a agradecer a las librerías lo que hicieron durante estos años tan difíciles. Bueno, pues nada, muchas gracias entonces, Jorge, por tu presencia. Muito obrigado, Nani, pela presença. E, enfim, queria agradecer, acho que foi uma ótima conversa, eu me diverti muito, espero que vocês também tenham se divertido. E fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, Instagram, Telegram, na nossa newsletter, para receber informações sobre sobre a programação das próximas lives, sempre uma conversa que a gente espera que seja muito legal aí com nossos autores e pessoas próximas da editora. Boa noite para vocês. Graças, Jorge. Gracias. Obrigado, Nani. Valeu.